Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade. Irmãos e irmãs, iniciemos nosso dia com a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o jejum é uma prática religiosa milenar. As grandes religiões têm sempre uma prática de um tempo, um momento de jejum. Os muçulmanos têm o mês do Ramadã. Nossos irmãos judeus têm o Yom Kippur, nós temos a Quaresma. O jejum, então, é sempre um momento importante que tem com diferentes propósitos e métodos a mortificar os sentidos do homem para refinar o espírito, torná-lo mais pronto para mergulhar no sobrenatural. Como vimos, os discípulos de João Batista e dos fariseus também o praticavam. No entanto, os discípulos de Jesus não o faziam, e isso suscita, mais uma vez, críticas da parte dos habituais inimigos de Jesus, sempre dispostos a apontar as possíveis irregularidades segundo o seu obtuso método de juízo. No entanto, são os próprios discípulos de João que fazem a pergunta: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, enquanto os seus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus é esclarecedora e emblemática. Ele diz: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o esposo estiver com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, então eles jejuarão. De fato, meus irmãos, Jesus é o esposo. Ele, com a sua vinda entre nós, celebrou as núpcias solenes com a nossa humanidade, encarnando-se e tornando-se um de nós. Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. E não pode haver motivo maior de alegria, porque naquele esponsal já está contida a nossa redenção. O nosso retorno alegre ao lar paterno, o abraço amoroso do Pai Celeste ao seu Filho reencontrado. É verdade que o clímax da festa acontecerá em uma radiante manhã de Páscoa, com a gloriosa ressurreição de Cristo. Mas é legítimo dizer que já o seu nascimento e sua presença entre nós autorizam a nos alegrar e exultar. Os próprios anjos de Deus o fazem desde o seu nascimento, cantando o hino do Glória. Glória in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Nós cantamos esse hino no Natal, na Páscoa. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Com dois exemplos luminosos, o próprio Senhor nos faz compreender a renovação total que se está realizando em nosso favor.
uma antiga profecia proferida por Isaías cumpra-se quase literalmente. Isaías diz: o Senhor dos Exércitos preparará para todos os povos nesta montanha um banquete de comidas gordurosas, um banquete de vinhos excelentes, comidas suculentas e vinhos requintados. Ele rasgará nessa montanha o véu que cobria a face de todos os povos e o manto que velava todos os povos. Ele eliminará a morte para sempre. E o Senhor Deus enxugará a lágrima de todo o rosto. A condição desonrosa de seu povo fará com que desapareça de todo o país. Porque o Senhor falou, porque o Senhor disse. Então, quando o noivo for tirado de nós pela violência da paixão cruel e da morte, decorrência do pecado, então sim, naquele dia, teremos dias e motivos de luto, de choro, lágrimas e jejum. Esse, amados irmãos e irmãs, é o jejum que a igreja ainda hoje nos propõe, quando a expectativa do esposo nos coloca nesse tempo quaresmal em atitude de penitência e renovação interior, vivendo o tempo santo da Quaresma, preparando-nos para a Páscoa, renovando nosso coração para as festas pascais, quando celebramos os maiores mistérios da nossa redenção. Nós todos, cristãos, batizados que somos, fazemos o jejum da língua, jejum do pensamento, jejum das palavras, de alguns alimentos, para que de fato nós nos preparemos para a Páscoa que vamos celebrar, para que essa Páscoa não seja apenas uma Páscoa na liturgia, mas no nosso coração, a passagem do homem velho para o homem novo. Tenhamos todos um dia abençoado e a todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ouçamos agora Attende Domine et miserere quia peccavimus tibi. Atendei-nos, Senhor, tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém.
Central FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.